fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, queridos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, celebramos neste final de semana o 23º domingo do tempo comum. As temáticas trazidas pelas leituras e também pelo Salmo refletem sobre a nossa convivialidade, a nossa convivência, e refletem também sobre o sentido do nosso encontro, da nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, amigos que nos acompanham pelas redes sociais, a primeira proclamação retirada da profecia de Ezequiel e este recorte do Evangelho de São Mateus possuem algo em comum. A primeira proclamação diz que Deus chamou você, chamou a mim, para sermos sentinelas, pessoas que de alguma forma colaboram com Deus. Ser sentinela é isso, ser de alguma forma canal, reflexo da luz de Deus. O que não significa que nós devamos acreditar e pensar que somos melhores que os outros. Não, não somos melhores. Tomara não sejamos piores, mas não somos melhores. Eu prefiro dizer que nós somos iguais. Fomos formados do mesmo barro, choramos os mesmos ais, temos os mesmos sonhos, e daqui um pouco a gente vai entrar numa dimensão maior, que é a vida eterna, que já passa por aqui. A vida eterna não é algo para depois. A vida eterna já mostra para cada um de nós os seus lampejos, especialmente quando nós somos pessoas que ligamos. O Evangelho fala disso. Tudo que vocês ligarem
será ligado. Tudo que vocês desligarem, será desligado. Ligar o quê? O que significa isso? Já que nós somos sentinelas, conforme nos lembra a primeira proclamação, o que significa ligar? Significa perceber os outros. Nós percebemos um bosque lindo, ainda mais nessa época, já chegando a primavera, dentro em breve. A natureza sorri para a gente. Mas a gente, com o tempo, vai esquecendo aquela planta, aquele animalzinho. O ser humano não. Porque na medida em que eu olho para você e você olha para mim, nós temos aí um encontro de duas liberdades. Duas liberdades. Você poderia não olhar, mas olhou. E às vezes, mais que olhar, nós conversamos, escutamos o outro nos escuta, e nós não podemos esquecer dessa conversa. Aqui está a ligação que vai além do grau de parentesco, essa ligação humana que vai além da questão socioeconômica, política, cultural. É uma ligação que está direcionada para a eternidade. Por isso que muitas pessoas que nós não olhamos, não conversamos, nós teremos chance na eternidade de conhecê-las, de conversarmos com elas. Isso é o céu. Agora a gente tem que treinar aqui. De vez em quando, eu admito, a gente não está bem. E aí nós, inclusive, usamos alguns disfarces. Por exemplo, óculos escuros, né? A não ser por causa do sol. Às vezes, os óculos escuros é porque a gente não quer enxergar uma situação triste, às vezes lamentável. A nossa cultura nos oferece esses meios, esses disfarces. Mas ao mesmo tempo o Evangelho falou que nós precisamos desligar. Aquilo que vocês desligarem, será desligado no céu. O que é, por exemplo, que nós devemos desligar? A falta de sonhos, a falta de esperança, a tristeza. Tem dia que nós encontramos pessoas que estão parecendo zumbis. Aí você começa a conversar, não tem muita razão de ser. Mais ou menos como aquela senhora que procurou um padre e disse assim: ah, padre, eu estou muito estressada, estou reformando a minha casa, está um problema lá, olha, eu estou quase doente. Aí o padre, muito santo e muito sábio, disse para ela: olha, bata o joelho no chão e agradeça, você tem casa, você pode reformar a sua casa. Imagine quem nem casa tem. Então, às vezes, a gente vai se distanciando tanto da graça, vai se distanciando tanto daquilo que é essencial, que a gente fica absolutamente superficial. É por isso que na segunda leitura nós ouvimos essa expressão do apóstolo Paulo: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. O que não é pouco, hein? Às vezes é mais fácil a gente dever dinheiro. Paguei a minha dívida, graças a Deus, não devo nem obrigação. Alguns falam isso, né? Pegou dinheiro de empresa, fui lá, paguei, não devo nem obrigação. Mas o apóstolo está falando que a gente deve muito mais. A gente deve o amor mútuo. E é exatamente esse amor mútuo que nos impede de ficarmos cegos diante dos outros. É esse amor que é muito maior do que nós. Esse amor que não é paixão, não pode ser paixão. Paixão nos adoece. Mas esse amor vivido por Jesus, vivido pelos apóstolos, vivido pelos santos, esse amor que nos possibilita acreditar que nós podemos melhorar, que os outros também podem melhorar. Isso é amar. O apóstolo diz que nós devemos isto.
não é pouca coisa, né? E diz ele que, em outro texto, que o amor é o vínculo da perfeição. E aí, sabiamente, Santo Agostinho, o grande teólogo do Ocidente, disse: ama e faça o que quiseres. O problema é que às vezes as pessoas fazem o que querem mesmo, só que elas não amam. Esse é o problema. Se a gente amar de verdade, a gente pode fazer qualquer coisa, porque o amor será o filtro. Quem de fato ama o próximo, conforme nos lembrava a segunda leitura, não vai fazer nada de mal ao próximo, nem a si e nem ao próximo. Por isso, irmãos e irmãs, os textos que nós ouvimos nos falam da convivência, como eu dizia no início, da convivialidade. E aqui ninguém tem diploma, aqui ninguém tem receita pronta. A gente cada dia vai melhorando um pouquinho. Por isso que é necessário perdoar, é necessário ter respeito pelas pessoas com as quais nós convivemos. É preciso relevar muitas vezes. Aí de vez em quando alguém pergunta: mas até quanto eu devo relevar? Cada um sabe a medida que tem, né? Um pode dar um copo de leite, outro pode dar 1 litro, outro pode dar um tambor. Agora, quem pode dar um copo não tem condições de dar um tambor. Esse é o problema que a gente tem que entender e aceitar. São as diferenças que existem em todos os grupos: família, pequena comunidade, paróquia, sociedade. Imaginem se nós começássemos a compreender isto. O fulano não pode dar um tambor de leite, ele só pode dar um copo. Pronto, não vai ter briga. Agora, ele pode dar um tambor, porque é uma pessoa mais paciente, ele é psiquicamente mais tranquilo, porque algumas pessoas até querem, mas elas não têm condições, é limite. Por isso que então o apóstolo insiste que o amor é o que nós devemos uns aos outros. Por isso, irmãos e irmãs, que nós possamos refletir sobre as nossas relações. Como é que nós tratamos o nosso próximo? Nós tratamos como se fosse uma coisa? Nós vamos até ele quando nós temos interesse? Ou nós rezamos, inclusive, pelo nosso próximo? Uma coisa bonita, de vez em quando a gente pensar na pessoa e rezar na intenção dela. Jesus fala isso: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei aí. O duro é que às vezes a gente reúne e pensa em tudo, menos em Jesus. E Ele está no nosso meio, nessa palavra que nós ouvimos, em cada um que aqui se encontra. E daqui a pouco Ele vai se dar em comida, em pão, para nos nutrir, para darmos o melhor de nós mesmos na semana que estamos prestes a iniciar. Por isso, irmãos e irmãs, essa palavra é um convite a acreditarmos na presença de Jesus. E na presença de Jesus, fazendo um exame da nossa própria vida, se for o caso, se chegar até nós, nós não devemos hesitar em conversar com o nosso irmão, com aquele que talvez esteja desanimado, ou esteja trilhando um caminho obscuro que talvez ele não tenha enxergado. Geralmente nós comentamos sobre essas pessoas, só que comentamos com os outros. Você ficou sabendo? O Zé Augusto lá, pois é, parece que ele virou a cabeça. Essa é o comum. Só que seria muito bom que a gente chegasse para o Zé Augusto. Claro, para chegar perto de alguém a gente tem que se preparar. Para a gente fazer uma correção fraterna, nós precisamos nos preparar. É como alguém que vai participar de uma Olimpíada, que está meio enferrujado, com
com a perna meio dura. Se ele não se adequar, na primeira corrida ele já para. Assim é a nossa vida de sentinela. Assim é a nossa vida de cristão. Nós nos preparamos, rezamos, oramos, e antes de chegar perto do nosso irmão, nós invocamos o Espírito Santo e dizemos: Senhor, faça de mim instrumento. E aí a gente vai, porque o irmão tem direito de acolher ou não a nossa sugestão. Se ele não acolher, nós não devemos ficar chateados. A gente fez a nossa parte, não é? Agora, o duro é quando a gente vai, feito um professor, põe a pessoa no chão e diz poucas e boas. Aí nós estragamos tudo. Por isso, irmãos e irmãs, o que nós ligarmos aqui será ligado nos céus, e o que nós desligarmos aqui será desligado nos céus. Vamos desligar aqui tudo aquilo que não engrandece o ser humano, tudo aquilo que ao contrário diminui. Isso tem que ser desligado. Mas vamos ligar todas aquelas situações que melhoram o ser humano, que melhoram nós mesmos e os nossos semelhantes. É com humildade que nós queremos pedir na celebração de hoje essa capacidade de percebermos os outros, rezarmos por eles e, na oportunidade, invocando o Espírito, dizermos a eles aquilo que a nossa fé nos inspira. Ensina teu povo a rezar, Maria, mãe de Jesus. Que um dia teu povo desperta e na seta vai ver